Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos à nossa segunda live aí da semana pós-Natal. Todo mundo nesse clima família. E hoje, para você que está assistindo o replay, a gente vai falar sobre como ser reconhecida no seu trabalho. Então, você vai aprender aí como que eu fiz, né, para sair de uma quase demissão, para sair de um lugar onde ninguém gostava de trabalhar comigo. Eu já estava super insatisfeita também, eu não era reconhecida, para ter aí duas promoções em menos de 6 meses. Então a gente vai falar sobre isso na live de hoje. E para você que está assistindo o replay, aproveita e vem para o meu canal exclusivo do Telegram. Tem um link na minha bio do Instagram e nesse canal eu compartilho conteúdos e insights e algumas reflexões que eu tenho ao longo do dia também. E eu compartilho tudo por esse canal do Telegram. Então é um canal gratuito, tem um link aqui na minha bio do Instagram, vem pro canal e todo dia você vai receber alguma mensagem minha por lá, tá bom? E deixa eu me apresentar para você, né? Nem todo mundo aqui me acompanha há algum tempo ou está aqui comigo. Enfim, eu sou a Andressa. Eu sou a Andressa Scherer, eu ajudo mulheres a terem coragem de viver daquilo que elas amam para viver uma vida abundante e próspera. Esse é o meu propósito. Então, meu desejo é que cada pessoa ocupe o seu lugar no mundo, faça aquilo que ama, aquilo que veio aqui para fazer. E é isso que eu ajudo as pessoas a fazer, assim como foi comigo, com a minha história. E foi assim que eu passei a me sentir muito mais realizada, sabe? E sentir que a vida realmente fazia sentido, que a vida realmente tinha um propósito muito maior. Então, essa sou eu, tá bom? E aí, vamos falar hoje sobre como ser reconhecido no seu trabalho? Tenho certeza que alguém aqui, né, se você está assistindo o replay, se você entrou depois, enfim, em algum momento não se sentiu reconhecido no seu trabalho. Em algum momento sentiu que, poxa, eu não estou sendo valorizada, ou as pessoas não percebem o que eu estou fazendo, ou enfim, eu não me sinto valorizada aqui, eu não me sinto reconhecida aqui. E o que a gente faz diante de uma situação dessas, né? Essa é a grande questão, porque isso gera uma insatisfação. Então, deixa eu colocar o tema da live aqui, para todo mundo que entrar depois ficar sabendo do que a gente está falando hoje. Gente, para quem entrou agora aí, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Lu, bom dia. Deixa eu botar o tema da live aqui embaixo. Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem aí, Lu? Legal. Aí, maravilha. Show. Gente, eu tô fazendo um teste hoje no horário da live, tá? Testando aí o horário das 6h20. Vamos ver se funciona bem. Eu acho que é melhor, tá? Pra mim, como eu acordo cedo, tá maravilhoso, tá tudo certo. E aí, bora lá? Quem aqui comenta aí pra mim ao vivo quem já se sentiu em algum momento sem ser reconhecido no seu trabalho? Já sentiu aquela insatisfação e falou assim, puxa, tipo, eu não tô sendo reconhecida por aquilo que eu falo. Quem aí já se sentiu assim? Ou conhece alguém que se sente ou já se sentiu assim, tá? Ó, a Lu falou melhor mesmo, 7h20 já tô no busão. Lu, eu percebi isso, né? Que é 7h10, que era o horário que eu tava fazendo, as pessoas já estão saindo de casa e aí fica ruim de interagir e tal. Algumas pessoas me falaram. Então, 6h20 talvez seja melhor mesmo. Vamos testar, né? Tudo um teste, tá bom? Gente, e hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu saí de uma posição, quando eu estava no mundo corporativo, né? Como que eu saí de uma posição onde eu não estava me sentindo reconhecida pelo que eu estava fazendo. Eu estava, assim, literalmente detestando tudo que estava acontecendo. As pessoas não gostavam de trabalhar comigo. E eu saí aí de uma quase demissão para ser uma pessoa promovida 2 vezes em menos de 6 meses. Então, o que eu fiz
para me sentir reconhecida no meu trabalho, né? O que que eu fiz para me reconhecerem no meu trabalho? E é isso que eu vou compartilhar com você na live de hoje, tá bom? Então, eu vou contar exatamente o que que eu fiz e como que eu reverti aí essa situação, tá bom? Então, comenta aqui para mim se você conhece alguém nessa situação ou se você já se viu nessa situação no seu trabalho, tá bom? E, gente, se você conhece alguém nessa situação também, aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho aqui na live, então compartilha essa live com essa pessoa, compartilha essa live com alguém que você gosta, que você sabe que não está se sentindo reconhecido no seu trabalho. Por quê, gente? Porque a gente veio aqui para ser feliz. A gente veio aqui para trabalhar com algo que nos dá prazer, para trabalhar com algo que faz a gente feliz, que a gente se sente reconhecida sim, tá? Então, dá de presente essa live para essa pessoa que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dela, tá bom? É só você apertar no aviãozinho que tá aqui, ó, e esse aviãozinho encaminha aí essa live para essa pessoa, tá bom? Gente, primeiro deixa eu te contar o que aconteceu comigo, né? Como que eu saí dessa situação e como que eu estava me sentindo quando eu não estava achando que eu estava sendo reconhecida pelo meu trabalho. Eu iniciei a minha carreira no mundo corporativo lá em Santa Catarina como estagiária. E aí eu fiz um ano e pouquinho de estágio e fui efetivada nessa mesma empresa, só que na unidade do Nordeste. E eu já contei aqui num vídeo da minha história, se você não viu, lá no meu canal do YouTube Movimento Mulheres Livres tem esse vídeo completo lá, que eu falo sobre a minha história. E eu tinha um desejo muito grande de trabalhar, né, numa grande empresa e ganhar dinheiro para poder ajudar minha família, para poder viver os meus sonhos, conquistar aquilo que eu queria para minha vida e ajudar minha família a conquistar isso também. E foi isso que eu fiz. Então, quando eu fui para o Nordeste, eu fui sozinha. Eu terminei um relacionamento que eu tinha para ir para lá e focar no meu trabalho, na minha vida, em tudo que estava acontecendo, que eu estava construindo. Então, assim, eu fui muito dedicada ao meu trabalho lá, muito. E eu era workaholic total, assim, trabalhava demais. Só que eu tive uma ascensão de carreira muito rápido, né? Eu me dedicava muito. E aí eu fui fazer projetos fora do Brasil, participei de treinamentos fora do Brasil pela empresa, tive projetos reconhecidos fora do Brasil também. Então, assim, eu tive lá um reconhecimento muito rápido. E todos os projetos que eu tinha participado, né, de alguma forma no Sul, eu implementei nessa unidade lá, eu participei da implementação. Então, eu tive muito mais ativa, né? E aí eu tive essa ascensão de carreira muito rápida enquanto eu estava lá. Foram 2 anos e pouquinho lá, 2 anos e meio quase lá, tá? E aí eu tive essa ascensão de carreira muito rápida lá. Porém, o que que aconteceu? A unidade de lá ia fechar, eu sabia que ela ia fechar. Eu tinha me envolvido num outro relacionamento lá, tinha terminado esse relacionamento e eu tava muito mal. E quando você tá mal, ou você entende por quê, você olha pra dentro, né, e se trabalha, ou você foge do problema. E naquele momento eu quis fugir do problema. Então eu falei para a empresa, ó, eu quero ser transferida para o sul de novo, eu quero voltar para perto de casa, para as minhas raízes, eu não quero mais ficar aqui. E aí eles me transferiram para o sul, eu voltei para aquela unidade que eu fiz estágio. E quando eu cheguei nessa outra unidade, o que que aconteceu? E aí vai prestando atenção aqui. O que que aconteceu? Eu saí de um lugar para ir para o outro com um problema não resolvido, ou seja, eu tinha terminado um relacionamento, eu não estava bem e, e eu estava me sentindo descontente comigo mesma, tá? Ou seja, eu saí de Recife sem resolver isso. Então, eu fui para o sul, eu carreguei isso junto comigo, tá? Esse é um ponto super importante que já vai fazer sentido para você. Segundo, quando eu cheguei no sul, eu pensei assim, mesma empresa, né? Mesma empresa, mesma filosofia, tudo igual, enfim. E eu cheguei já chegando, entendeu? Eu fui transferida com uma pressão muito grande, porque por ser transferida eu tinha auxílio transferência e tudo mais, então eu ganhava um salário maior do que os outros engenheiros da mesma hierarquia que eu. E eu vim com essa pressão de resultado muito grande, e eu me coloquei essa pressão de resultado muito grande também, né? E aí eu cheguei nessa empresa, como eu já tinha trabalhado lá, achei que eu estava em casa, né? Tudo de boa.
E cheguei, gente, super arrogante. Cheguei numa posição onde, porque agora, né, eu tenho projeto fora do país, agora eu já fui reconhecida lá no Nordeste, porque eu sou top talent na empresa, que eu estava dentro da categoria dos top talents, né? Enfim, cheguei achando que eu estava abafando. E aí, o que que acontece? Eu comecei a trabalhar e, tipo, lá no Nordeste eu estava dando muito resultado mesmo, resultado financeiro para a empresa. E eu cheguei no Sul e o meu resultado começou a cair. E começou a cair, 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 cair. E eu vi que eu já não era mais reconhecida, eu vi que eu já não era mais referência, e eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí eu passei a me sentir não reconhecida no meu trabalho. E eu falei, como assim? Tipo, eu saio de um lugar onde eu sou super reconhecida e eu venho para um lugar e eu não sou nada reconhecida? O que tem de errado nisso, né? O que está acontecendo? E aí, eu comecei, começou a me gerar um desconforto, sabe? Isso começou a me deixar triste, isso começou a me deixar mal, eu fiquei mal mesmo. E aí chegou num ponto que, assim, eu achava que meu chefe não me valorizava, e ele trabalhava à distância na época, então ele ficava em São Paulo e era nosso gestor e a gente lá no Sul. Então eu achava que meu chefe não olhava para mim, eu achava que ele não me valorizava, que ele não me reconhecia, eu achava que a liderança inteira da fábrica não me reconhecia. Enfim, na minha cabeça eu era um Zé Ninguém ali dentro, sabe? E eu falei, cara, como isso? Tipo, e aí isso começou a me fazer muito mal. E as pessoas que trabalhavam comigo não estavam mais gostando de trabalhar comigo. As pessoas estavam literalmente odiando trabalhar comigo. E aquilo foi me gerando desconforto. E o que eu comecei a fazer? Me coloquei no papel de vítima. Comecei a reclamar da empresa. Falei, porque meu chefe não dá bola, porque ele não tá todo dia aqui para nos dar suporte, porque a gente está tendo que resolver as coisas que ele deveria resolver e a gente que está tendo que resolver. Quando eu falo a gente, eu e os outros engenheiros, né? Nós éramos pares, cada um era de um setor. É, e a gente não tem suporte, a gente está tendo que lidar com problemas no dia a dia, com decisões que ele deveria lidar e a gente está tendo que lidar, e porque ninguém percebe tudo que a gente está fazendo, e eu trabalhava pra caramba, eu trabalhava quase 12 horas por dia. Falei, meu, e eu trabalho um monte, ninguém tá vendo isso, para reclamando, 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 e a culpa era da empresa, a culpa era da empresa, a culpa era da empresa. E aí chegou num ponto que eu detestava acordar para ir trabalhar. As pessoas à minha volta, ninguém mais aguentava trabalhar comigo. E aí estava chegando num ponto que ou eu pedia demissão ou a empresa ia me demitir. Era isso, sabe? E aí aquilo começou a me incomodar lá no fundo, sabe? Começou a me dar uma insatisfação muito grande, porque eu falei assim, cara, não é esse impacto que eu quero causar nas pessoas. Não é isso que eu quero proporcionar para as pessoas. Eu quero gerar uma sensação para elas e para mim mesma completamente diferente. Então, o que está acontecendo? E aí vem a ficha que caiu, gente. E aí eu vou falar que ficha é essa que caiu agora. Mas antes, dá coraçãozinho aqui na live pra gente avisar que tem pra mais gente que essa live tá rolando, que você tá gostando. E me diz aqui se você já sentiu assim. Já sentiu essa insatisfação no seu trabalho? Já sentiu que você não estava sendo reconhecida por aquilo que você estava fazendo? Comenta aqui pra mim. E adoro coraçõezinhos. E aí, gente, qual foi a ficha que caiu então? A ficha que caiu foi a seguinte: eu acordei para a vida e vi que aquela empresa ela tinha mais de 100 anos. E se a empresa tem mais de 100 anos, não é a empresa que tem que mudar. Era eu que tinha que mudar. Aquela empresa, ela sobrevive, ela dá resultado e ela ajuda muita gente, ela emprega várias pessoas há mais de 100 anos. Então, quem era a Andressa para achar que toda aquela organização tinha que mudar? Não é a organização que muda. Sabe o que muda? É o teu interior.
Quando você muda, o mundo à sua volta muda. Quando você muda, o ambiente que você está inserido muda. Porque você mudou a sua percepção internamente. Você mudou internamente. E aí foi essa ficha que caiu para mim. Eu falei, cara, porque se eu simplesmente pedisse demissão, e eu podia muito bem fazer aquilo naquele momento, se eu pedisse demissão sem resolver essas coisas, o que eu ia fazer? Eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu fui transferida de Recife. Eu ia fugir do problema. Eu só ia mudar o problema de lugar. Eu só ia mudar o problema de lugar. Então, essa é a primeira coisa que eu quero te falar. Se você hoje está num trabalho onde você não se sente reconhecida, entenda que esse reconhecimento vai vir de você primeiro. Quando esse reconhecimento vier de você, com clareza, com verdade, aí sim você pensa numa mudança. Agora, enquanto esse reconhecimento não estiver vindo de você, conectado com a sua essência, enquanto você não tiver mudado o seu mundo interior, saiba que se você sair daí, você só vai mudar o problema de lugar, tá? Então, essa foi a primeira ficha que caiu para mim. E aí eu percebi que eu tinha que olhar para dentro, entender o que estava acontecendo dentro de mim. O que estava passando aqui dentro, por que eu tinha mudado tanto de comportamento, por que eu estava proporcionando nas pessoas um contato que não era o que eu queria proporcionar. Por que as pessoas não gostavam de trabalhar comigo? As pessoas detestavam trabalhar comigo. Eu falei, cara, eu quero proporcionar sentimentos bons nas pessoas, então o que eu estou fazendo? Enquanto eu não olhei para dentro para compreender isso, as coisas não mudavam e os problemas iam aumentando e a culpa continuava sendo da empresa, entende? E aí nada era resolvido. Eu falei, tá bom, então deixa eu olhar para isso aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi investir no autoconhecimento. E como que eu investi no autoconhecimento pela primeira vez, naquele momento? Eu fui fazer o meu primeiro processo de coaching. Então eu contratei um coach para trabalhar essa questão de carreira. Eu queria melhorar o meu desempenho e o meu resultado na carreira. E contratei um coach. E aí eu comecei a me conhecer mais. Aí eu conheci o seguinte, eu entendi quais eram os meus valores. Quais eram os meus valores e as minhas características, né? Valores são características que nós temos que estão por trás de todas as nossas decisões. E quando você compreende os seus valores, você começa a perceber se você está agindo naquela empresa de forma a preencher os seus valores. E foi isso que eu percebi, que eu não estava preenchendo os meus valores, que as minhas atitudes e as minhas decisões não estavam preenchendo os meus valores. E aí eu passei a me questionar de que forma eu poderia agir e ir para o meu trabalho no dia a dia para preencher os meus valores, entende? Então foi isso que eu comecei a pensar e fazer. Oi, Mar! Bom dia, lindona! Então, gente, esse foi o primeiro ponto. Depois eu comecei a entender assim, tá, qual que é, então, o meu perfil comportamental? E isso o processo de coaching me deu também. Qual era o meu perfil comportamental? Quais eram as minhas características de comportamento? Eu era uma executora, uma comunicadora, uma analítica, uma planejadora. E compreender o meu perfil comportamental me fez enxergar que cada pessoa tinha um perfil comportamental diferente. E que se eu tinha um perfil de comunicação, perfil comportamental de executora e comunicadora, e eu fosse me relacionar com alguém que era analista ou planejador, não adiantava eu falar a minha linguagem. Eu tinha que falar a linguagem daquela pessoa. Eu tinha que me comunicar com ela como ela gostaria de ser comunicada e não como eu achava que era certo, e não como eu queria que se comunicassem comigo. Por quê? Porque os nossos perfis eram diferentes. Então eu comecei a compreender, quando eu tive clareza do meu perfil, eu comecei a compreender que cada pessoa tinha o seu perfil. Que se eu quisesse me comunicar bem com essa pessoa, eu tinha que me comunicar de acordo com o perfil dela e não com o meu perfil. Tá? Então essa foi uma grande mudança de chave também. E aí que eu comecei a perceber que eu estava errando muito na minha comunicação.
Porque eu achava que eu sabia o que era o certo, eu achava que o técnico, a parte técnica comandava tudo, eu achava que a experiência do operador não contava, que era o que eu tinha estudado nos livros e na minha faculdade de engenharia, que era a verdade absoluta. E aí eu não dava ouvidos para ninguém. E como eu era responsável tecnicamente pelo processo, aquilo que eu sabia era o que estava valendo. E aí o operador que estava lá há 20, 30 anos, que tinha vivido muito mais coisa do que eu, que já tinha visto tudo aquilo que realmente acontecia ou não do livro na prática, eu não ouvia o cara, entende? E quem fazia tudo acontecer no dia a dia era o cara. Como que eu ia ter resultado se eu não ouvia o cara? Então, compreender que esse cara tinha um perfil diferente do meu fez toda a diferença para que eu pudesse alinhar minha comunicação com ele. E aí, o que esse processo de coaching me trouxe também? Eu passei a compreender quais eram os meus talentos, o que eu fazia muito bem e que as outras pessoas não faziam. E o que as outras pessoas faziam muito bem que eu não fazia. E aquilo que eu não fazia bem, como que eu podia delegar e focar no que eu fazia de muito bem. Entende? E aí, gente, quando eu comecei a ter clareza dessas coisas, o primeiro passo que eu fiz depois de ter essa clareza foi: eu preciso pedir desculpa, ser humilde e reconhecer que você errou. E aí, o que eu fiz? É fácil? Claro que não. Você chegar para a pessoa e falar: cara, você estava certo, me desculpa. Você tem que pegar o lado doente do seu ego, pegar ele e falar assim: ó, vai aqui pro ladinho, tá? Que agora eu não preciso de você. É foda fazer isso, mas eu fiz. E aí, o que aconteceu? Eu peguei as pessoas chaves ali que eu tinha contato diário, então o coordenador da área, que era meu par, né, mas ele era o gestor de toda a equipe, eu era responsável pela parte técnica e ele era o gestor de toda a equipe. Fui falar com esse cara, pedi desculpas, falei que eu tinha errado, falei que eu reconhecia isso, mas que eu estava disposta a mudar e que eu queria saber se eu podia contar com ele para me ajudar nessa mudança. E aí o que acontece? Primeiro, que o cara vê que você está reconhecendo que você errou, que você está reconhecendo que você pode ser muito melhor, que você está disposta a melhorar. E aí essa pessoa, ela se coloca numa posição de te ajudar. Entende? Porque ela também se sente valorizada. Ela fala assim: caramba, tudo aquilo que eu falei, a Andressa está percebendo agora, então eu vou ajudar ela. E ela se sente bem, porque ela fala: nossa, eu estava certa. Entende? É natural, instintivo do ser humano. E aí, eu fui falar com esse cara, então esse cara falou: ah, Andressa, eu acho que você aqui, não é assim que se fala, não é assim que age, não sei o que, não sei o que. E até porque era um cara muito mais experiente que eu. Então, você ouvir as pessoas experientes, as pessoas que estão ali há muito mais tempo, elas ficam felizes com isso. E elas têm muito para agregar para você, porque elas já viveram e já viram e já passaram por N pessoas ali, entende? Então, talvez elas não tenham o mesmo nível de autoconhecimento que você, mas aquilo que elas viveram na prática faz toda a diferença. Elas já passaram por vários perfis comportamentais diferentes. Ela pode nem saber o que é um perfil comportamental, mas ela viveu e interagiu com perfis diferentes. Então, ela vai saber te passar isso de uma posição de realidade, independente do termo que se usa, entende? Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. Depois, eu fui pedir desculpa e conversar com um operador. E aí eu fui no operador, que era o operador que tinha mais problema, né, de relacionamento, que era o operador que dava mais resultado e que era o operador que era o operador mais líder da turma inteira, sabe? Então eu sentei na frente desse cara, falei: cara, é o seguinte, eu reconheci que eu fiz muita coisa errada aqui, a nossa relação tá desse jeito, eu não quero que seja assim, eu quero que seja diferente. Antes de mais nada, eu quero te pedir desculpa por tudo que eu fiz que você não gostou. E aí você imagina, gente, um operador, hierarquicamente, ele estava num nível abaixo do meu, né? Eu estava num nível técnico acima. Para aquele cara, eu chegar ali e descer do salto e pedir desculpa, aquilo valia muito, representava muito para ele, entende? E quando eu me coloco nisso, e nessa posição,
E aí, olha o que eu escutei desse cara que eu não esqueço até hoje, que eu levo isso comigo, sempre trouxe desde então e levo isso para minha vida inteira. Esse cara falou assim para mim: Andressa, você precisa entender que eu não saio de casa e deixo a minha esposa e o meu filho em casa para vir aqui fazer coisa errada. Só que às vezes eu tenho segundos para tomar uma decisão. E às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Mas eu não deixo eles em casa para fazer a coisa errada. Quando esse cara me falou isso, foi assim, ó, tapa na cara, sabe? Porque eu vi, caramba, o quanto eu não estava me colocando no lugar dessa pessoa. Entende? E aí, como que eu ia ter resultado? Como que eu ia me relacionar bem? Como que as pessoas iam gostar de trabalhar comigo? Como que eu ia ser reconhecida? Não tem como. Entende? E aí, quando eu me coloquei nessa posição e conversei com essa pessoa dessa forma, esse cara falou: Não, beleza, eu te entendo, tá tudo bem, eu vou te ajudar, tamo junto, que bom que você quer mudar. E aí, gente, isso por si só já começou a gerar toda uma mudança no meu ambiente de trabalho. Por quê? Vocês acham que essas coisas não circulam entre a galera? Com certeza. Com certeza a fábrica inteira já estava sabendo. A Andressa sentou para pedir desculpa para as pessoas. Entende? E aí eu comecei a me sentir muito mais, tipo, sabe? É como se eu tivesse tirado aquelas máscaras de mim e falado assim, meu, agora vamos lá, vamos começar de novo. Esse foi o sentimento, tá? Então isso por si só já começou a me trazer muito resultado. E aí eu comecei a fazer vários cursos de autoconhecimento para me conhecer cada vez mais, porque eu vi que a mudança era interna, eu vi que era para dentro de mim que eu tinha que olhar. Então, eu fiz alguns cursos de autoconhecimento e depois eu fui fazer um segundo processo de coaching. O primeiro foi na carreira e o segundo foi porque eu não estava aberta para viver um novo relacionamento. Andressa, o que isso tem a ver com o teu trabalho? Já vou te falar. O que acontece? Lembra que eu saí lá de Recife e eu fugi daquele problema? Eu tinha terminado um relacionamento lá, não estava me sentindo bem, e eu fugi daquele problema, eu não quis resolver, não quis olhar para aquilo naquele momento. Então, quando eu estava depois nessa nova fase, eu falei assim, cara, eu quero me abrir para um relacionamento de novo, não conseguia me abrir para um relacionamento. E aí eu fui fazer um segundo processo de coaching com esse foco, tá? E aí, o que eu percebi nesse segundo processo de coaching? Eu percebi que eu não estava me amando, eu não estava me valorizando. O que eu percebi? Eu estava me afogando em trabalho, trabalhando loucamente, fazendo pós-graduação, não sei o que, não sei das quantas, e eu não estava olhando para mim, eu não me olhava no espelho. Eu não me arrumava para ir trabalhar, porque eu falava assim: ah, para que eu vou me arrumar, né? Eu vou ter que botar EPI, vou ter que ir pro chão de fábrica, eu vou me arrumar? Da onde? Eu não vou me arrumar. Entende? E aí, eu não estava me valorizando, eu não me amava. E quando você não se ama, você não se valoriza em todos os aspectos. Entende? Então, como que eu ia ser reconhecida no meu trabalho se eu não me valorizava? Isso nunca ia acontecer. Porque é só quando eu me valorizo, quando eu me reconheço, que o externo começa a me valorizar e me reconhecer. Entende? Então eu comecei a fazer todo um trabalho de amor próprio. E quando você começa a fazer um trabalho de amor próprio, você vai se conectando com a sua essência, você vai se conectando com tudo de mais belo que tem dentro de você. E você vai começando a perceber e acolhendo o que você tem de belo e o que você tem de não tão belo assim. Você compreende que você é luz e sombra e você acolhe as suas sombras, porque elas também fazem parte de você. E você aprende a lidar com elas. Entende? Então, eu comecei a desenvolver, fazer esse trabalho de desenvolver o meu amor próprio e eu comecei a me sentir mais confiante. Eu comecei a perceber que eu tinha que ouvir mais e falar menos e me trabalhar cada vez mais internamente, no meu silêncio, no meu canto, entendendo as minhas emoções, os meus sentimentos, pensando antes de falar. E aí eu comecei a meditar.
E a meditação me trouxe muito essa consciência, o não explodir, porque eu explodia muito fácil. E aí, o que aconteceu nesse contexto todo, gente? Eu passei a ouvir mais as pessoas, né? Eu passei a compreender que cada um tinha o seu perfil comportamental. Eu passei a compreender que aquele conhecimento que aquele operador ou que aquele coordenador de anos de casa, aquela experiência que eles tinham, se combinada com a minha expertise técnica e com os meus talentos, isso ia potencializar, entendeu? Que as coisas não eram excludentes e não eram competitivas. Eles tinham um conhecimento que eu não tinha e eu tinha um conhecimento que eles não tinham, entende? E aí, eu comecei a combinar essas duas coisas, a ouvir essas pessoas, ao invés de falar o que tinha que ser feito, eu perguntava o que você acha que a gente pode fazer? E aí ele trazia uma ideia, e aí eu vinha e complementava essa ideia, e aí nós tínhamos uma nova ideia juntos, entende? E quando você se comunica com o outro, questionando para o outro o que você acha que a gente tem que fazer, você gera congruência nessa pessoa. Quando essa pessoa faz parte do processo de tomada de decisão, ela tem que ser congruente com aquilo. E ao ser congruente com aquilo, ela vai fazer. Ela vai fazer. E aí você consegue medir se deu certo, se não deu, por quê e como que você pode melhorar. Entende? E aí, gente, ter clareza de tudo isso e colocar tudo isso em prática no meu dia a dia, o que começou a acontecer? As pessoas viram nitidamente a minha mudança de comportamento. As pessoas viram nitidamente uma nova postura e uma pessoa que queria de fato fazer diferente. As pessoas começaram a ver muito mais a minha essência. As pessoas começaram a ver muito mais quem eu sou de verdade. Porque é isso, eu comecei a tirar as minhas máscaras. Eu comecei a tirar aquela máscara de workaholic, aquela máscara de fortuna. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar o meu interno. E comecei a deixar vir a minha verdade e a minha essência. E as pessoas começaram a se conectar com isso. E aí, o que aconteceu? Aqueles resultados que estavam literalmente assim, começaram a subir. Começaram a subir, começaram a subir, começaram a subir. E quando o resultado começa a subir, ele fala por si só. E o resultado não é só o resultado numérico, produtivo, financeiro. Ele é o resultado comportamental também. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Não adianta nada você dar um puta resultado técnico de número e o seu relacionamento é uma bosta e ninguém gosta de trabalhar com você. Entende? Então o resultado começou a subir. E vocês percebam que o que mudou nessa história toda? A empresa era a mesma. Os funcionários eram o mesmo. A área que eu trabalhava era a mesma. O que mudou? Eu mudei. O meu interno mudou. Foi isso que mudou. Entende? E aí, o que acontece? Eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais feliz, eu me valorizo mais, eu me amo mais. Eu fico contente de ver a equipe contente, a equipe fica contente de ver que o clima tá melhor e que eu tô contente, que tá todo mundo em prol do mesmo objetivo, se respeitando, se tratando bem, trabalhando em equipe, em grupo, em conjunto. E aí eu começo a me realizar, eu começo a me reconhecer, eu falo, caramba, que massa esse trabalho, tô feliz com toda essa evolução. E aí, qual que é o resultado? A empresa começa a reconhecer isso. E aí a gente começou a bater recorde, a gente começou a atingir resultado que a gente nunca tinha atingido. E aí, gente, o que aconteceu? A gente estava num período de reestruturação total, demitindo várias pessoas para a gente poder ter a sustentabilidade do negócio. E o que aconteceu comigo? Nessas demissões, oportunidades surgem para quem fica. E eu comecei a preencher essas oportunidades. Então, eu tive 2 promoções em menos de 6 meses. Então, eu saí de uma pessoa prestes a ser demitida para uma pessoa que teve 2 promoções em menos de 6 meses. Entende? Até eu assumir uma área que era toda a gestão de manufatura, com mais de 100 funcionários. A primeira mulher a assumir essa posição dentro da empresa.
Por quê? Porque esse trabalho começou lá atrás, entende? E não é uma coisa que você faz assim. Foram 2 anos trabalhando profundamente meu autoconhecimento, tá? E aí, quando eu virei essa chave, foi que veio 2 promoções em 6 meses, entende? Então, o trabalho é interno. E aí, quando você muda isso aqui, tudo começa a mudar à sua volta. Percebam a diferença? Oi, André, bom dia! Bom dia, bem-vindo! Para quem tá aí, tá fazendo sentido, gente? Comenta aí para mim, o que você acha sobre isso? O que você vive no seu trabalho com relação a isso? Seja você trabalhando para uma empresa, seja você na sua própria empresa, como que é isso para você? E pensa, olha quanto isso que eu vivi lá é importante porque eu vivo agora na minha empresa. A minha empresa hoje sou eu, certo? Ou seja, se eu não souber reconhecer o meu trabalho, se eu não souber ter um bom relacionamento com os meus clientes e com as pessoas que me acompanham, eu não vou ser reconhecida. Eu não vou ser reconhecida por mim e não vou ser reconhecida pelo outro. Entende? Então, toda essa bagagem que eu tive lá serviu para o que eu vivo agora na minha empresa, no meu negócio. Entende? Ó, a Andresa falou, sim, eu tenho uma empresa, mas me sinto muito desmotivada. Dre, me conta aqui o que você se sente desmotivado? O que é esse sentimento? É desmotivada com relação ao que você faz? É desmotivada com relação aos resultados? É desmotivada com relação aos relacionamentos? Como que é isso pra mim? Conta pra mim um pouquinho. Porque assim, trazendo muito boa a sua colocação, tá, Adri? Obrigada. E eu posso usar isso aqui para explorar um pouquinho esse assunto da desmotivação? Você me permite? Eu já me senti desmotivada, né? Tipo, nesse contexto que eu falei lá no início da história, eu me senti muito desmotivada. E, claro, tipo, não tem como você se sentir motivada numa situação dessa. Como que você vai se sentir motivada? Tipo, tá tudo uma bosta, né? Como? Mas o que que acontece? A gente se sente. Quais são as razões pelas quais a gente se sente desmotivada naquilo que a gente está fazendo? Falta clareza do porquê. Por que que a gente faz o que a gente faz, tá? Esse é um dos fatores que pode ser que te gere desmotivação. Por que que a gente faz aquilo que a gente faz? A gente precisa ter clareza desse porquê. A gente precisa compreender por que que a gente faz o que a gente faz, tá? Segundo, a gente ter a pessoa certa no lugar certo. Então, primeiro começa pela gente, depois pela nossa equipe, pelos nossos funcionários, tá? Que é o que eu falei que o perfil comportamental, a análise de perfil comportamental, ela traz muita clareza, que é o seguinte: quando eu compreendo qual é o meu perfil comportamental, quais são os meus talentos, as minhas habilidades, aquilo que eu faço muito bem, eu preciso estar em uma função onde eu coloque isso em prática, onde eu extraia o melhor do meu perfil, onde eu coloque o melhor dos meus talentos em prática, entendeu? Porque se eu não estiver fazendo isso, ou se os meus funcionários estiverem numa posição que eles não estão vivendo isso, as pessoas vão se frustrar, porque é como se ficasse remando contra a maré, entende? Vou dar um exemplo real, assim, que aconteceu logo que eu assumi um cargo de gestão. Eu tinha 2 funcionários, um era tipo os dois de muito tempo, acho que no mínimo 10 anos cada um tinha de casa. E quando eu fiz a transição de gestão, né, eu fui conversar com a outra gestora para entender sobre equipe e tudo mais. E ela me falou assim: Andressa, esse cara aqui pode demitir, não dá mais, desempenho baixo, por ali, para lá. Só que era um cara que todo mundo amava o cara. O cara tinha anos de empresa, tipo, todo mundo falava muito bem dele. Eu falei: como assim demitir de uma hora para outra? Tá bom, deixa eu entender esse negócio. O que que eu percebi? Ele era um cara, tinha 2 pessoas diretas nessa equipe, né?
Um deles era um cara de escritório, um cara analítico, que gostava de ficar na frente do computador, tal, por ali, resolvendo as coisas ali do computador. Esse outro que queriam demitir era um cara de chão de fábrica, era um cara de mão na massa, era um cara de ir para a área e fazer as coisas acontecerem na área. E qual que era a função que esse cara estava desempenhando? Esse cara estava desempenhando uma função completamente burocrática, de ficar atrás do computador, de ficar na sala, no escritório. Ou seja, a gente não estava usando o melhor desse cara na melhor função, entendeu? E aí o que eu fiz? Eu só remanejei as pecinhas. Eu compreendi o perfil deles, compreendi os talentos deles, olhei o que eu tinha para fazer na área e coloquei as pecinhas no lugar certo. Gente, em um mês, esse cara tinha outra vida lá dentro. As pessoas chegaram e falaram para mim, Andressa, o que você fez com fulano? Porque ele é outra pessoa. Ele tá muito mais feliz, muito mais disposto. Entende? E era um cara que estava super desmotivado. Então, é você compreender isso, né? E essa análise de perfil comportamental, ela ajuda muito, tá? A fazer isso. Dre, se você já fez ou não fez, ou quer saber como que funciona essa análise de perfil, me manda um direct depois que eu te explico, tá? Então, esse é um segundo fator, é você ter uma pessoa com um perfil fazendo uma função que não tem nada a ver com esse perfil, tá? Um terceiro é você fazer esse trabalho de autoconhecimento que eu falei, compreender quais são os seus valores, olhar para o seu interno e entender o que te preenche, né? Será que você está desempenhando funções, mesmo na sua empresa, que preenchem os seus valores? Será que você está tomando decisões na sua empresa que preenchem os valores da empresa e os seus? Entende? Isso precisa estar muito claro, porque os nossos valores, eles estão com a gente o tempo inteiro. E se a gente não está preenchendo eles, vai gerar insatisfação, vai gerar incômodo, vai gerar desconforto, tá? Outra coisa que gera desmotivação é quando a gente tem a sensação de que a gente trabalha, trabalha, trabalha e o resultado não vem, né? E aí, tá na hora de você parar, senta e reflete sobre tudo que você está fazendo. Analise todos esses outros fatores que eu falei aqui ao longo dessa minha história e analise o que você está fazendo hoje. Analise aonde você quer chegar. Será que você está colocando energia no 80-20? O que é o 80-20? É aqueles 20% de ação que vai te dar 80% do resultado. Será que você está fazendo as coisas com planejamento? Será que você sabe que cada passo que você está dando vai te fazer chegar lá onde você quer? Só que antes você tem que saber chegar onde você quer chegar. Tanto para você quanto para sua empresa. Entende? Esses são os elementos fundamentais. E se tiver alguma lacuna em algum desses elementos, você vai se sentir desmotivada com o seu trabalho. Fato, 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 fato. Faz sentido, Dre? E, gente, eu falo isso porque eu comecei a me sentir muito mais motivada quando eu consegui dar essa volta, entende? E olha o detalhe. Nesses processos todos de autoconhecimento que eu passei enquanto eu estava lá, eu descobri que aquilo não era o que eu queria para minha vida. Eu descobri que não era aquilo que ia me proporcionar a vida que eu queria viver. Entende? E aí eu já estava, ou seja, eu já estava trabalhando em um lugar onde eu sabia que não era aquilo que eu queria para o resto da vida, que eu ia fazer uma transição de carreira. Só que eu falei assim, cara, eu preciso honrar tudo que eu vivi aqui. Tudo que eu vivi até aqui me ensinou muito e me fez chegar até aqui. Então, esse mesmo trabalho que me fez chegar até aqui é ele que vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. E eu usei esse trabalho como uma ponte. E aí eu não ia trabalhar pensando que eu estava indo trabalhar num lugar que eu não queria mais trabalhar. Não, eu ia trabalhar pensando, nossa, hoje eu estou indo trabalhar porque isso aqui, num lugar que vai me ajudar a eu ter a vida que eu quero ter. Hoje eu estou indo trabalhar nessa mola, nessa ponte que vai me ajudar a ter a vida que eu quero ter. E aí eu me sentia mais motivada com isso. Entende? E aí eu me sentia mais contente com isso.
Drey, desses fatores, qual que você acha desses que eu falei, qual que você acha que mais está interferindo nessa desmotivação? E aí, você que tem empresa, né, que é o exemplo que você trouxe aqui, se você está desmotivada, pode ter certeza que essa desmotivação, ela passa para sua equipe, tá? Seja uma equipe grande ou não, mas passa para sua equipe também, tá? Então, assim, você se reconectar com tudo isso que eu falei, trabalhar tudo isso que eu falei dentro de você, isso vai reverberar na sua empresa como um todo. Não tem como. Não tem como não reverberar. E aí o resultado vem. E aí você começa a ver os rostinhos felizes, sorridentes ali, fazendo o que eles estão fazendo. Entende? Eu sempre falo o seguinte, porque eu fiz transição de carreira, agora eu sou empreendedora, tenho minha empresa, todo mundo tem que fazer. Não, você só tem que ser feliz com aquilo que você faz. Você somente precisa fazer aquilo que você ama fazer, ponto. Se vai ser dentro de uma empresa, se vai ser fora, se vai ser na sua empresa, se vai ser... Não importa. Não importa. Não importa a atividade, não importa a função. Porque é quando você ama o que você faz, quando você vem aqui para servir e evoluir, e você compreende isso, e você compreende que aqui você só precisa ser você e colocar aquilo que é sua habilidade natural em prática, todo o resto vem, o resultado vem, o dinheiro vem, as coisas vêm até você. Porque você está numa posição ocupando exatamente aquilo que só você pode ocupar e mais ninguém. Entende? Então, essa é a busca. Esse é o X da questão. Tá? Então, resumindo aqui tudo que a gente falou hoje, né? A gente falou sobre como ser reconhecida no seu trabalho. Deixa eu ver o que a Adri falou. Muito interessante. Eu tento me esforçar, mas na minha profissão eu não vejo um futuro próspero. Isso me desanima. Ano passado eu comecei uma faculdade à distância. Qual é a sua profissão, André? Conta pra mim. Ó, André, muito obrigada pela sua colaboração aqui. E eu tô usando isso que você me permitiu, né, como exemplo, porque como eu estudo muito, né, e eu sou coach, sou terapeuta, despachante em Minas Gerais, legal. Como eu trabalho com desenvolvimento humano, eu percebo muito, pequenas palavras me dizem muitas coisas, tá? Quando você fala, eu tento me esforçar na minha profissão, a sua profissão, o esforço remete a um desgaste, né? E eu até fiz um post ontem sobre isso. A gente não precisa se esforçar, a gente não precisa ser um esforço. O fato de ser um esforço está associado a uma crença, tá? A gente achar que para ser bem-sucedido, para trabalhar, para ter resultado, para ter dinheiro, a gente se esforçar é uma crença. Então, se tá esforço, se tá pesado, não é o fluxo natural. Precisa ajustar os ponteiros, tá? Não significa que a gente não tem que se dedicar, a gente tem que se dedicar, mas a dedicação tem que ser leve, tem que ser fluida. Se tá esforço e se tá pesado, tem que ajustar ponteiro. A gente não veio aqui para fazer as coisas com esforço, tá? É diferente de dedicação. Outra coisa, quantos despachantes tem no Brasil bem-sucedidos? Eu tenho certeza que tem aqueles super bem-sucedidos e tem aqueles que não são bem-sucedidos, certo? Todo mundo precisa de um serviço de despachante. A grande maioria das pessoas precisa de um serviço de despachante. Pode ser próspero? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma pode ser próspero. Pode ser abundante? Sem dúvida nenhuma pode ser abundante. Por quê? Porque a natureza da vida é abundância e prosperidade. Isso já está com a gente.
Quando que algo não é próspero? Quando que eu faço algo e aquilo não é próspero? Quando aquilo não está conectado com a minha essência. Se eu conecto aquela atividade com a minha essência e se eu uso aquela atividade para duas coisas, servir, contribuir e evoluir, naturalmente a prosperidade vem. Naturalmente a abundância vem. Naturalmente. Isso é energia, isso é física quântica, isso é comprovado cientificamente, tá? Então, Dre, vale a pena você olhar com carinho para isso, tá? Vale a pena você olhar para isso de um novo ângulo, de um novo lugar. Vale a pena você investir nesse olhar interno, tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz aqueles 2 processos de coaching que eu falei para vocês, né? O primeiro que eu fiz, eu lembro que eu investi na época, era R$ 1.800, R$ 1.600, R$ 1.500. Quando eu fui fazer o meu segundo processo de coaching, eu investi R$ 3.000 no meu segundo processo de coaching. E eu lembro que na hora eu pensei, caraca, velho, 3.000, né? Puta merda. Mas aí, gente, olha o que aconteceu. Primeiro que eu aprendi a me amar. Isso não tem preço. Tem valor que pague isso. Segundo, aquele processo de coaching me fez perceber que eu estava fazendo uma pós-graduação que não era para mim. Não era o que eu queria. Eu estava fazendo uma pós-graduação para a empresa. Sabe? Não era para mim. E aí, eram 2 anos de pós. Eu já tinha feito 1 ano. Quando eu olhei para a vida que eu queria viver lá na frente, para as histórias que eu queria contar, aquela pós não fazia sentido nenhum. Eu já tinha feito 1 ano e eram 2. E eu parei a pós, literalmente no meio. Todo mundo me chamou de louca. Andressa, mas você já fez 1 ano, é só mais 1 ano. Gente, só mais 1 ano, é 1 ano de vida. Entende? E olha só o quanto eu economizei. Eu economizei R$ 10.000, que a pós era 20, né? Eu já tinha pagado 10, então eu economizei 10, deixei de pagar mais 10. E mais, eu fazia pós em Curitiba, então foi todo o deslocamento que eu também economizei. E mais, o meu tempo, que não tem preço. Entende? Então, olha o que esses R$ 3.000 me retornaram depois. E além disso, eu tive 2 promoções em 6 meses. Então, assim, gente, é sério isso. De você olhar para você, de você investir em você, de você se conectar com a sua essência, de compreender tudo que acontece aqui dentro. E quando você consegue conectar tudo isso e entende isso que eu acabei de falar, que a Adrê repetiu aqui, que é sobre o nosso trabalho, e a gente vai ser reconhecida, valorizada e se sentir feliz com aquilo que a gente faz quando a gente servir e contribuir. E a gente evoluir em tudo que acontece na nossa vida. Entendeu? O servir e o contribuir, o que significa isso? Significa que a gente está fazendo algo de acordo com a nossa essência, com as nossas habilidades únicas, que está resolvendo algo para o outro ou para o mundo, que está deixando o mundo um lugar melhor do que quando a gente chegou. E o evoluir é compreender que tudo que acontece com a gente é para o nosso aprendizado. Tudo. André, isso que está acontecendo com você é para sua evolução, é para o seu aprendizado, é exatamente o que você tinha que passar para você evoluir. O quanto vai durar essa fase vai depender do quanto você se dispõe a olhar para isso, do quanto você se dispõe a aprender com isso, do quanto você fala assim, tá bom, entendi, aprendi. E agora o que eu faço com isso que eu aprendi? Como que eu coloco isso em prática? Entende? Se você fechar os olhos para isso e você não olhar para isso, isso vai durar até que você compreenda, até que você aprenda e até que você mude as suas atitudes. Entende? É isso que a gente veio fazer aqui. Então, gente, se fez sentido essa live para você, compartilha ela com mais gente. É triste falar, mas eu sei que tem muita gente que não se sente reconhecida no seu trabalho, assim como eu não me sentia. Eu
conheço uma série de pessoas nessa condição. Então, se você conhece também, compartilha essa live com essa pessoa. Me deixa seu comentário aqui na live, vou adorar saber se você curtiu. Me deixa seu curtir aqui também. E o replay dessa live fica disponível no meu canal do YouTube, Movimento Mulheres Livres. Então, você pode assistir o replay lá também. Assina o canal, deixa seu comentário lá, compartilha, comenta. E eu queria te fazer um último convite aí, que é fazer parte do meu canal exclusivo do Telegram, um canal gratuito, onde diariamente eu compartilho sacadas, insights, conteúdos. Então, tem um link aqui na minha bio do Instagram. Vem lá pro canal, vou adorar ter você mais pertinho, e interagindo, compartilhando aí mais coisas e sacadas que vêm ao longo do dia, tá bom? Espero que você tenha curtido essa live. Dre, espero ter te ajudado. Obrigada pela sua contribuição, foi muito rica mesmo. Obrigada por estar aqui, obrigada para você que assistiu ao vivo, para você que assistiu o replay também. Depois me manda aí, quem assistiu o replay, me manda um direct, vou adorar saber se essa live foi útil para você também, tá bom? Obrigada a você, Dre, imagina. Lindo dia por aí, ó, céu azulzinho, não tem uma nuvem aqui, maravilhoso. Então, tá só começando, bora curtir esse dia, viver. E qual a pergunta do dia? Como que a gente pode servir mais e o que a gente precisa aprender no dia de hoje. Beijo!